Olá, companheiros e companheiras, sejam todos muito bem-vindos ao mais um podcast. E aí, estudando e aplicando o Espiritismo. Bem, hoje a gente vai ter um pod um pouco diferente, em formato de entrevista. E o entrevistado da noite é uma personalidade espírita muito importante pra gente que teve sua vivência aqui nesse planeta, foi um marco para o movimento espírita. Então, eu convido a conversar conosco esta noite o querido Francisco Peixoto Lins, que se disponibilizou e aceitou de muita boa vontade conversar um pouquinho com a gente essa noite, falando um pouco de como foi a sua trajetória aqui na Terra. Seja bem-vindo, querido. Muito obrigado, Vanessa. Olá, queridos irmãos, queridas irmãs. Agradeço pelo carinho, pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês. Nós é que agradecemos. Vamos então iniciar. Eu fiz aqui umas perguntinhas para a gente compreender como é que foi sua trajetória, como que foi o seu processo aqui na Terra, né, de aprendizado, dentro do movimento, suas contribuições. E aí, eu separei aqui para uma primeira pergunta, né, para você contar um pouquinho para a gente como foi a sua infância e se ela foi pautada ali em alguma religião. Sim, então, eu nasci em Pacatuba, no Ceará, no dia 1º de fevereiro de 1905. Eu fiquei órfão cedo e fui criado pelos meus tios em Fortaleza. Eu estudei inicialmente no seminário e me criei em um ambiente católico. Porém, cedo passei a questionar os dogmas da igreja, especialmente diante do sofrimento e das desigualdades do sertão. Isso me trouxe dúvidas profundas sobre a bondade de Deus. Nossa, imagino, né? Começaram ali a criar os questionamentos diante do que você via, né? Interessante. E aí, assim, você foi criada pelos seus tios, né? Teve essa vivência pautada em uma religião distinta daquela que você trabalhou. E como que foi ali a sua vida profissional? Como que foi essa sua questão da adolescência, né? E o seu trabalho aqui na Terra? Com pouco mais de 14 anos, eu fui para o Amazonas trabalhar em Senegais por cerca de 2 anos. Era a esperança de condições melhores. Em 1926, eu voltei para o Ceará e em seguida me juntei ao Exército no Rio de Janeiro, servindo na Fortaleza de Santa Cruz e sendo transferido para Macaé, em Bituba, em Santos, Campos e São João, no Rio de Janeiro. Também utilizei da homeopatia, abrindo postos receituários por onde eu passava. Nossa, que interessante! Nunca que eu poderia imaginar que sua carreira profissional tinha sido militar. Bem interessante, bem bacana. Acredito que muitos dos nossos ouvintes esta noite também não sabiam desse detalhe da sua vida. E aí, me conta quando foi que você se identificou médium? Quando que começaram essas manifestações? Tendo em vista também que você, né, vindo de um berço católico, podemos dizer. Sim, isso ocorreu ainda na minha adolescência. Surgiram alguns episódios de obsessão, possuía forças incomuns, embates físicos com vários indivíduos, apesar de ser franzino, culminando em um estado cataléptico de cerca de 20 horas. As pessoas acreditavam que eu estava morto. Depois disso, sofri uma paralisia de 6 meses. A partir dos tratamentos espirituais e dos estudos do espiritismo, percebi que não se tratava de doenças, mas sim de manifestações mediúnicas. Nossa, é o processo obsessivo, né? Chega um momento que ele pode afetar o nosso corpo material, né? Dessa forma, de acharmos que estamos doentes. E quando que, na verdade, nós estamos sofrendo uma influência fortíssima, né, dos espíritos. Caramba! E aí, o que que ajudou você a compreender essa faculdade mediúnica que você possuía? Sim, confesso que o amparo ele veio de vizinhos espíritas, dos passes, das orações, especialmente
do estudo das obras de Kardec, conduzido por Viana de Carvalho, o meu guia em todo esse processo. A cura espiritual foi a porta que abriu minha visão para o verdadeiro sentido da mediunidade. Nossa, muito bacana. Esclarecimento, né? Ele ajuda muito. Ainda bem que teve esse suporte, né? Esse preparo para que você fosse esclarecido e conseguisse seguir com a seu planejamento aqui, né? Na Terra. Sim, com certeza. Eu queria que você falasse, então, um pouquinho sobre o tipo da sua faculdade mediúnica. Sim, a minha mediunidade era eminentemente de efeitos físicos, com manifestações de ectoplasma e materializações luminosas. As sessões incluíam moldagem de mãos, escrita luminosa, materialização de objetos e até a aparição da minha filha desencarnada, todas observadas por pesquisadores como Ranieri. Caramba, já ouvi, né? A gente estuda no centro sobre essa faculdade, esse tipo, né, de efeitos físicos, mas eu confesso que eu nunca presenciei, nunca tive, né, a oportunidade de presenciar algo desse tipo. Conheço pessoas que tiveram, né, essa oportunidade e eu, assim, não consigo nem imaginar como deve ser presenciar algo assim, né? É, Nossa, só de pensar hoje eu me arrepio. Deve ser muito bonito, profundo e devemos ter um cuidado, né, para tratar com seriedade, saber extrair o melhor que pudermos desse momento. E aí, a gente falando sobre. Você falou aqui, na verdade, né, que é de efeitos físicos e falou de manifestações de ectoplasma. Você pode explicar o que que é o ectoplasma? O que que seria isso? Claro, posso sim, minha irmã. Ectoplasma é uma substância semimaterial que é exteriorizada, ou seja, expelida pelo corpo físico do médium, especialmente daqueles com faculdade de efeitos físicos, como era o meu caso. Essa substância ela é invisível aos olhos comuns em seu estado inicial, mas pode se condensar, ou seja, tornar-se visível, dependendo das condições do ambiente, da atuação dos espíritos. Então, pode aparecer como uma névoa branca, um vapor espesso, fios luminosos ou até mesmo formas mais densas, como mãos, rostos e corpos inteiros durante uma materialização. Nossa, fascinante. E imagino que deve ter assim um gasto energético enorme, né, para que o médico que tem essa capacidade, essa faculdade, conseguir trazer a comunicação, enfim, muito lindo, muito lindo. É, E aí, né, continuando nesse nosso assunto da sua mediunidade e tudo mais. Queria que você falasse um pouquinho como é que foi o seu trabalho no movimento espírita, né? Depois que você foi ali amparado por centros espíritas, de onde você conseguiu identificar que você era médium de efeitos físicos, começou a trabalhar, né, com extrema responsabilidade e comprometimento com essa tarefa que lhe foi concebida. Queria que você falasse como foi o seu trabalho no movimento. Sim, então, em Macaé, no Rio de Janeiro, eu fundei o Centro Espírita Pedro em 1926, onde iniciei os meus trabalhos mediúnicos. Um pouco mais tarde, no Rio, em 1945, eu colaborei com a fundação do Grupo Espírita André Luiz. Acredito que alguns até conheçam de nome. Sim, com certeza. E a partir de reuniões na casa, sim, a partir de reuniões na casa de Antônio Alves Ferreira, é, foram, foram os núcleos da André Luiz, em Pedro Leopoldo, Santos, e finalmente em Campos, no grupo Espírita Araci, dedicado ao meu guia espiritual, que realizei sessões de cura e materialização com dedicação e muita disciplina. É, Essa questão que você falou agora, né, da cura, inúmeras são as passagens que contam sobre esse seu lindo trabalho, como auxiliou em diversas situações, né, da cura. É um trabalho realmente assim.
É muito lindo, né? E você também é muito conhecido aqui por ter sido um médium que ficou longe dos holofotes, que não queriam que é, que você fosse visto como uma figura famosa ou alguém com que fosse diferente dos outros, sabe? De uma forma pejorativa, né? Muito se fala dessa sua questão da sua humildade, de você fazer o bem, fazer o seu trabalho como devia ser feito, mas com devido cuidado de que isso não tomasse proporções desnecessárias. E eu queria que você falasse do seu ponto de vista, né? Assim, por que você acredita que hoje, aqui para nós, você é uma figura importante para os espíritas? Sim, muito bem colocado. Realmente, o meu trabalho trouxe evidências concretas da vida após a morte, manifestações tangíveis, laudos de profundos pesquisadores e a cura de enfermos, mas tudo dentro da ética espírita. A própria publicação Materializações Luminosas por Ranieri tornou-se um marco nas pesquisas espíritas, destacando a legitimidade dos fenômenos que nos envolviam. Então, como muito bem colocou, a grande importância seria mostrar esse trabalho, a importância, no caso, do Espiritismo. Com certeza, com certeza. E aí você falou de Ranieri, né? Que é uma outra figura que quando falamos sobre Peixotinho, né? Sempre falam de Ranieri também. As passagens, né, que Ranieri, de situações que você vivenciou com ele. E eu queria que você contasse quem foi Ranieri, né? A importância dele nessa sua trajetória aqui. Sim, então, Ranieri não era apenas um companheiro de ideal, era um homem culto, observador e dotado de profundo senso de responsabilidade doutrinária. Ele presenciou dezenas de sessões mediúnicas comigo, em diversas cidades, especialmente em Santos, São Paulo, e no grupo espírita André Luiz, aqui no Rio de Janeiro. Com um olhar científico e uma fé serena, ele anotava cada fenômeno, cada detalhe, as luzes que se formavam no escuro, os espíritos materializados que se apresentavam, os perfumes, as curas, os moldes em parafina, a voz da minha filha desencarnada que falava comigo, em lágrimas muitas vezes. Ranieri transformou tudo isso em um livro histórico chamado Materializações Luminosas, publicado pela FEB na década de 50. Esse livro foi um marco na divulgação séria dos fenômenos de efeitos físicos, documentando. Ele nos ajudou a mostrar ao Brasil e ao mundo que a vida continua e os espíritos podem se manifestar de forma objetiva quando o ambiente é moralmente elevado, controlado e disciplinado. Nossa, o que é de extrema importância nessa divulgação e essa questão pautada na ciência, né, as comprovações que são importantes para nós, até para termos uma base. E a gente vê como que Deus e os nossos amigos espirituais que auxiliam, né, assim, pensam em tudo para que fique tudo bem arrumadinho, bem amarradinho. E o plano que a gente faz, né, antes de reencarnar, ele consiga alcançar o seu objetivo. É assim, é perfeito. E aí, para a gente encerrar, você que inicialmente, né, teve diversas ali manifestações mediúnicas e não sabia, não entendia né, assim, de cara o que que era, eu queria que você deixasse uma mensagem para quem está começando, para quem está identificando, né? E ainda tem ali o medo e a insegurança de de se aprofundar, de trabalhar com sua mediunidade. O que que você diria para esses nossos irmãos? Sim, meus irmãos, minhas irmãs, a mediunidade é um serviço sagrado e não um espetáculo. Usem a humildade, o estudo e a caridade como seus alicerces. Participem de uma casa espírita séria, tenham disciplina,
zelo pela pureza do médium, a alimentação, a conduta moral e confie no apoio dos bons espíritos. A luz do entendimento dissipa o medo. Siga com fé, sem vaidade, colocando sempre o amor ao próximo à frente. Ai, Peixotinho, muito obrigada por suas palavras, muito obrigada por ter respondido com tanta boa vontade, né, essas perguntas que são dúvidas de muitas pessoas quando falamos o seu nome. Obrigada pelo esclarecimento. Espero que possamos, em outras oportunidades, fazermos outras entrevistas com outras perguntas, né, outros assuntos. Gratidão pela sua presença aqui no nosso podcast. Eu que agradeço, agradeço a você, Vanessa, agradeço a todos os nossos irmãos que estão aqui conosco, a toda a equipe espiritual que nos auxilia, nos acompanha, e pela honra, por todo o carinho, e fiquem com Deus, e até breve. Que assim seja. Muito obrigada a vocês, ouvintes, por terem estado conosco até este momento. Tenham uma excelente noite, uma excelente semana. Fiquem todos com Deus. Um grande abraço. Até a próxima.